Ei, olá, tudo bem? Vamos resolver algumas questões sobre calorimetria? Muito bem. Interessantíssima essa. Interessantíssima. Você vai verificar que a gente tem como resolver por meras regras de três. Ela era uma questão objetiva. Eu me dei ao luxo de não colocar as alternativas. Tá legal? O excesso de gordura no organismo é sabiamente nocivo à saúde, é claro. Considere uma pessoa cuja massa corporal seja estável e que deseje, por algum motivo, seja lá, não está se sentindo bem, né? Deseje perder gordura, mas sem alterar a dieta alimentar. Como ela poderia fazer? Então vamos lá, você já sabe, quer ver? Ó? Para essa pessoa, um dispêndio energético de 9 quilocalorias. 9 cacau, 9 quilocalorias. Em atividades físicas. Pronto, está respondido. Para perder gordura sem alterar a dieta alimentar, atividade física. Para um dispêndio energético de 9 quilocalorias em atividades físicas, isso corresponde à perda de 1 grama. 1 grama de gordura corporal. 9 quilocalorias de dispêndio energético, de dispêndio de energia em atividades físicas corresponde a 1 grama de gordura corporal. Tá ótimo. Ela deseja perder 6 quilogramas. Para que isso ocorra, o tempo em minutos que ela necessita dedicar às atividades físicas, né, porque ela não quer alterar a dieta alimentar dela, despendendo em média, isso aqui é importante, ela despende em média 12, o organismo dela, né? 12 quilocalorias por minuto. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer algumas regras de três. Quer ver o que é fato, você sabe? Para 9 quilocalorias de dispêndio energético, isso corresponde à perda de 1 grama de gordura. Agora vamos lá, que já está assinalado aqui. Se ela deseja perder 6 quilogramas, grama 6 quilogramas, grama aqui, quilograma aqui, não pode? 6.000 gramas, ok? Diz uma coisa, qual seria o dispêndio energético? Então, essa é a primeira das nossas regrinhas de três, que nem difícil está, tá legal? A conclusão que a gente tira aqui é a seguinte, que em cacau vai ser igual, esse dispêndio energético vai ser de 9 vezes 6.000, 54.000 cacau. Tá legal? Vamos guardar isso aí? Vamos guardar isso aí no bolsinho. Porque agora nós vamos para a outra regra de três. Aqui é a outra regra de três. Vamos interpretar. Despendendo em média 12, ela despende em média em atividades físicas 12 quilocalorias, 12 cacau por minuto a cada 1 minuto. O objetivo não é calcular o tempo em minutos? Então vamos calcular o tempo em minutos. A relação tempo dispêndio energético de 12 cacau, equivalendo a 1 minuto. Qual é o objetivo dela? 54.000, não é, mano? 54.000 quilocalorias. Está aí a regra de 3 para minuto. Tá legal? Vamos então fazer a regrinha de 3 aqui. Bom, vamos lá. Aqui ficaria 12x, não é isso? Olha, 12 vezes x igual a 54.000. Vamos partir direto para a resposta? A respostinha aí será igual a... Eu vou colocar o t para tempo, tá legal? Porque o objetivo é calcular o tempo em minutos. Corta quilocaloria com quilocaloria, a resposta já vai sair em minuto. 54.000 divididos por 12, resposta 4.500 minutos que ela deve se dedicar em atividades físicas para a queima, então, de 6 quilogramas de gordura. É um bom tempo, não é? Vamos
Vamos para outra? Observe. Um forno de micro-ondas produz ondas eletromagnéticas. A micro-onda, assim como o raio-x, assim como a radiação gama, luz visível, raios ultravioleta, raios infravermelho, micro-ondas é um exemplo de onda eletromagnética, tá bom? Basicamente, a energia dessas micro-ondas, ela que aquece os alimentos, tá legal? No interior do forno, tá? Ao utilizar um micro-ondas, atenção, para aquecer, olha a massa de água, 200 gramas de água, o calor específico da água está aqui. Observa, massa de água, calor específico da água, M e C. Uma pessoa verificou que a temperatura dessa água no interior das micro-ondas foi elevada de 20 para 70. Não tem um ΔT aqui? Não tem uma variação de temperatura de 50 graus Celsius? Analise. Massa, calor específico, variação de temperatura. O que remete você? Massa, calor específico, variação de temperatura. Equação fundamental da calorimetria. Deixa aqui guardadinho. Esses três valores nós já temos. É certo que vai dar para calcular a quantidade de calor. Você certamente já tinha esse vislumbre, tá bom? Agora olha só, suponha que as micro-ondas forneçam 10 quilocalorias de calor a cada 1 minuto. Caloria por minuto é potência. Calor por tempo é potência térmica, é pote. Mas vamos resolver fugindo da potência térmica do pote. Você vai ver. Calcule o tempo gasto, quanto tempo leva essa massa de água para ser aquecida. Bom, olha só, a dica já foi dada. Vamos sair por aqui, ó. Que vai ser igual a 200 vezes 1. Atenção para a variação de temperatura para jogarmos aqui direto. Vezes 50. Conclusão que nós tiramos aqui. 200 vezes 1 vezes 50 resulta 10.000 calorias. Atenção, eu vou fazer uma jogadinha aqui para vocês, ó. Esses 3 zeros aqui, isso é a mesma coisa que 1 quilo. 3 zeros significam 1K. Então, quando você tem 10.000 calorias, na verdade, você tem um calor equivalente a 10 quilocalorias. Porque é interessante passarmos essa quantidade de calor para cacau. Porque observa que a potência do micro-ondas, ela está assim, ó, 10 quilocalorias por minuto, ou 10 quilocalorias a cada 1 minuto. Olha só, que moleza que ficou. Se você tem 10 quilocalorias de calor absorvido pela água, 10 cacau vai estar para X, que seria um X desnecessário, né? O tempo, então, em minutos necessário para o aquecimento de 200 gramas de água nesse forno de micro-ondas para uma temperatura inicial de 20 e final de 70 equivale a 1 minuto. Observe que nessa nossa sessão de exercícios, nessa nossa videoaula, está dando muita ênfase à potência. Uma massa de 1 quilograma de água, observa o calor específico da água, que você não... Entenda bem, aquele calor específico da água, ele apesar de estar no sistema internacional, não é muito trabalhado por nós. A bem da verdade, a equação fundamental da calorimetria, nós trabalhamos mais o calor específico na unidade usual. Então, olha só o que eu fiz aqui. Eu vou dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente volta à leitura do exercício. Eu estou colocando aqui a equação fundamental e vou selecionar as unidades
usuais e no sistema internacional, porque é no sistema internacional que nós vamos trabalhar essa questão, tá bom? A unidade usual de quantidade de calor é a caloria. De massa, a unidade é o grama. Vou dar um salto lá para o outro lado. A de variação de temperatura é o graus Celsius. Para que isso daqui seja correspondente, caloria igual a esse produto, esse calor específico deve ser dado em caloria por grama graus Celsius. Eu estou expondo para vocês aqui as unidades usuais, que são as unidades que a gente mais utiliza nas questões de calorimetria, mas eu estou fazendo essa questão com vocês para vocês perceberem que existem também perguntas, questões envolvendo a unidade usual, né? As unidades usuais das determinadas grandezas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Quantidade de calor em joule, ok. Massa em quilograma. Variação de temperatura em graus Celsius. Não esqueça que a variação de temperatura em Celsius e a variação de temperatura em Kelvin é a mesma. Então, eu poderia trocar aqui Celsius por Kelvin. Seria o mesmo resultado. E atenção, pergunta, mas está lá em cima. Qual seria o calor específico da substância para essas unidades? Então, vamos lá. Joule por quilograma grau Celsius, que é a unidade do calor específico fornecida na questão. Então, não se assuste com aquele valor e aquela unidade do calor específico. É apenas a unidade do calor específico pertinente ao sistema internacional. E na imensa maioria das questões de calorimetria, a gente utiliza, a bem da verdade, as unidades usuais. Muito bem. Vamos à questão então? Vamos aplicar potência dessa vez? Só que agora a potência em watts. Calor específico massa. Observa o tempo que o recipiente ficou sendo aquecido por uma determinada fonte térmica produzindo essa variação de temperatura. Pote. Potência térmica é Q sobre T. Tá legal? Onde esse Q aqui é a nossa equação fundamental. Vamos determinar a potência em watt. Observa, para que se obtenha watt, joule por segundo, exatamente por isso que foi então fornecido o calor específico na unidade do sistema internacional. Tá legal? Tá aqui a potência, vamos calcular. Watt Q sobre T, aquela expressão que a gente trabalhou. Só que agora nós vamos determinar a potência em watts. Vamos então? 1 kg de água, aqui está em quilograma, correto? Aqui está em quilograma, vamos colocar 4,2, muito bem. Aqui 21 segundos, que é o tempo, 21 segundos, para uma variação de temperatura, então, de 20 graus Celsius. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, desculpa, eu fiz um conserto aqui, tá legal? Eu observei no exercício aqui embaixo que eu deixei o 10 elevado a 3 de fora, tá bom? Então, o calor específico da água, 4,2 vezes 10 ao cubo, joule por quilograma, graus Celsius. Vamos rever então? O resto, toda a análise está correta, tá? Tá direitinho. 1 kg de água, calor específico 4,2 vezes 10 elevado a 3, muito bem, vezes a variação de temperatura aqui em cima, que foi então de 20. 4,2 vezes 20, aqui totaliza 84. 84 divididos por 2,1, nós teremos então a potência térmica dessa fonte. 84 divididos por 2 por 21 vai dar 4, e vamos repetir o 10 elevado a 3, 4 vezes 10 elevado a 3, ou 4.000 watts. Observa que eu refiz aqui o calor específico da água e substituí por 10 elevado a 3 ali,
Tá legal? 4,2 vezes 10 a 3.